Meu nome é Juliano Custódio, eu sou o CEO da EQI Investimentos. E neste vídeo eu vou te ajudar a dar os primeiros passos na direção de sair da poupança. Sim, este vídeo é para você que é ou quer ser iniciante no mundo dos investimentos. E neste vídeo nós vamos aprender o que é o IPCA, o que é a Selic e o CDI, os tipos de investimentos, a diferença entre pós-fixado e pré-fixado e como funciona poupança, CDB, LCI e LCA. Muito bem, começando pelo básico para entender investimentos. Precisamos entender o que é o IPCA. O IPCA é a sigla de Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E ele mede o aumento dos preços de uma cesta de produtos e serviços que são consumidas aí pela população média brasileira. O que tem nessa cesta? Alimentação, habitação, transporte, saúde, principalmente. Esses são os principais componentes do IPCA. O IPCA é a medida mais utilizada para medir a inflação. Inflação que é muito mais do que o aumento dos preços. A inflação é a perda do poder de compra do nosso rico dinheirinho, da nossa moeda. E nessa imagem vocês conseguem notar como a mesma quantidade de dinheiro foi comprando menos e menos coisas ou menos e menos produtos ao longo do tempo. E é por isso que você precisa investir o seu dinheiro e não guardá-lo como a vovó fazia embaixo do colchão. Pois ao passar do tempo, ele compra, como você acabou de ver, menos e menos coisas. Então, esta é a primeira lição. Seus investimentos precisam render mais que a inflação. Não se esqueça disso. Inflação essa que, como vocês podem ver nesse gráfico, tem dificuldade de ficar dentro da meta, que tem o seu teto em 4,5% ao ano. Muita inflação. Agora vamos para a Selic. A Selic é a taxa de juros básica da economia. Basicamente, é o quanto o governo paga para quem compra os seus títulos do Tesouro, né? Principalmente os títulos do Tesouro de curto prazo. Ou seja, é o quanto o governo paga para quem empresta dinheiro para ele. Agora, nós vamos fazer um curso sobre isso, você vai ver vídeos meus sobre o Tesouro Direto. O que você precisa saber agora é que conforme a inflação sobe, o governo tende a subir a Selic. Para que subir a Selic, Juliano? Justamente para frear a inflação. E conforme a inflação cai, o governo pode baixar a Selic, já que ele não quer pagar tão caro, né, para pegar o nosso dinheiro emprestado. Em um próximo vídeo, eu vou explicar mais também sobre a Selic e por que o governo pega o nosso dinheiro emprestado, e vou botar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição. Note que sempre que a inflação sobe, o Banco Central do Brasil começa a subir a Selic. E logo depois que a inflação diminui, o Banco Central consegue diminuir a Selic em um ciclo de sobes e desces que vem acontecendo ao longo das últimas décadas. Note também no gráfico como depois da entrada do governo Temer, a inflação baixou, chegando a 2% ao ano. E tivemos também o acompanhamento da Selic, que chegou ao menor patamar da história, 2% também. Veja que após isto, tivemos a Covid e uma grande inflação a nível mundial, que também aconteceu no Brasil. E no Brasil, chegamos a 12% ao ano de inflação. Logo após isso, ou durante esse caminho, o Banco Central teve que subir a Selic até 14% para controlar a nossa inflação. Agora, quando você vê a manchete no jornal sobre a taxa Selic, já sabe que o pessoal está falando, né? Então, quando o William Bonner aparecer lá falando que o Copom, o Banco Central, aumentou a Selic, você já vai estar aqui por dentro. Muito bem, Juliano. E o CDI? O que tem a ver a Selic com o CDI? O CDI é o primo irmão da Selic, é ele que a gente vai usar para os investimentos. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário e nada mais é do que a taxa pelo qual os bancos emprestam dinheiro um para os outros, que, salvo raríssimas exceções, é exatamente igual à Selic
como você pode ver no gráfico a seguir. Veja lá que a Selic é o desenho juntinho com o gráfico do CDI, eles muito pouco se separam ao longo do tempo. O que importa para você saber hoje é que a rentabilidade da maior parte dos investimentos é medida em termos do CDI. O CDI é inclusive o benchmark para o mercado financeiro. Todos os investimentos são comparados com o CDI. E o investimento que é mais comparado com o CDI e que usa mais o CDI são os investimentos pós-fixados. Os pós-fixados são aqueles que você só sabe exatamente o que vai ganhar lá no fim do período, lá no fim do prazo. O que você sabe é que normalmente eles são indexados justamente pelo CDI. Estes são os investimentos mais comuns que você vai achar em bancos, corretoras e cooperativas. Esses investimentos rendem, por exemplo, para você começar a entender como é que eles funcionam, por exemplo, 100% do CDI. Você vai ligar para o seu gerente do banco, você vai olhar no aplicativo da corretora, você vai falar na cooperativa e eles vão oferecer para você, por exemplo, um CDB de 100% do CDI. Então, imagine que você comprou um investimento desse no início do ano, enquanto a Selic estava 10%. Na metade do ano, a Selic subiu para 12%. Quanto você vai ganhar? Nos primeiros 6 meses, 100% de 10, que é 10. E nos segundos 6 meses, 100% de 12, que é 12. No fim, você fica com a média. Ou seja, naquele ano, você ganhou 11%. Mas, Juliano, se o CDI não se mexer, se ele for 10% o ano inteiro, então você vai ganhar 100% de 10, que é 10. Exatamente o que o CDI rendeu no ano. Agora, você também vai ver investimentos rendendo, por exemplo, 120% do CDI. Bom, a regra é a mesma. Se o CDI médio do ano foi de 10%, você vai ganhar 120% de 10%, que é igual a 12% ao ano. Simples. Agora, existem também investimentos pré-fixados, que são ainda mais fáceis. Neles você sabe exatamente o quanto vai ganhar, pois a taxa de rentabilidade ou a rentabilidade é, por exemplo, 15% ao ano, 16% ao ano, 17% ao ano. Ou seja, é exatamente isto, esses 15, esses 16 ou esses 17% ao ano que você vai ganhar. Não importa se o CDI sobe, se a Selic sobe, se a Selic cai, se o CDI cai. Você ganha a taxa contratada. Existem ainda investimentos que são misto dos dois. E os mais comuns são os IPCA+. Os IPCA+, eles rendem, obviamente, o que der a inflação mais uma taxa pré-fixada. Exemplo, você pode ter um investimento que é IPCA mais 7% ao ano. Então, se um ano a inflação for de 5%, seu investimento vai render o quê? 5% da inflação mais os 7% pré-fixado, que vão ser 12% naquele ano. Mas agora, quando escolher cada um deles? Em momentos como o atual, quando as taxas de juros estão bastante altas, você deve escolher investimentos pré-fixados, já que a tendência é que os juros não fiquem altos nesse volume para sempre. E se você comprar esses investimentos agora, você garante esse juro alto por muito tempo, mesmo que a Selic e o CDI caiam. O mesmo vale para os investimentos IPCA+, já que a parte fixa dos juros, aqueles 7 que eu falei para você antes, de IPCA mais 7, também ficam garantidos. Já em momentos como em 2020, onde os juros estavam lá embaixo, lá em 2%, nesse momento você tem que escolher preferencialmente os investimentos pós-fixados, ou seja, aqueles que são em percentual do CDI, pois assim, conforme o CDI sobe, você vai ganhando mais rentabilidade junto com a subida dele. Então, se você tem um pós-fixado e o juro está 3%, depois ele vai para 4%, vai para 5%, vai para 6%, você vai ganhando o que acontece com o CDI. Agora vamos aos investimentos. Todos os investimentos que falarei a partir de agora têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. E é por isso
que eu acredito que são os mais indicados para os iniciantes. O Fundo Garantidor de Crédito garante até 250 mil por conglomerado e tem um limite de 1 milhão de cobertura a cada 4 anos por CPF. Ou seja, mesmo que um banco quebre, se você tiver até 250 mil reais em um deles, você tem a garantia de ter o seu dinheiro de volta. Nós vamos falar mais sobre o FGC em outros vídeos e eu também vou deixar o link na descrição para você assistir um vídeo que é somente sobre o FGC e todas as garantias que eles podem dar para os seus investimentos. Agora vamos para o primeiro investimento, que é a poupança. A poupança é aquele investimento que você tem que abandonar se você ainda tem dinheiro na poupança. A regra de rentabilidade da poupança é TR mais 0,5% sempre que a Selic for maior que 8,5% ao ano, ou 70% da Selic sempre que a Selic for menor que 8,5% ao ano. Por exemplo, agora a poupança está rendendo 0,5% mais TR. Uma rentabilidade muito abaixo do que você vai conseguir ganhar com CDBs ou com LCIs e LCAs. Inclusive, rendendo abaixo da inflação, como você pode ver no gráfico. Como eu falei no início do vídeo, se o seu dinheiro render menos que a inflação, como nesses períodos apontados no gráfico, o seu dinheiro perde poder de compra e a gente não quer isso. Muito bem, agora vamos para um bom investimento, o CDB. O CDB é a porta de entrada para uma vida nos investimentos de renda fixa. Ele é a sigla para Certificado de Depósito Bancário e nada mais é do que o empréstimo que você faz para um banco. A rentabilidade dos CDBs, dos bons CDBs, normalmente é pós-fixada e varia entre 100% do CDI e 130% do CDI. Ele pode ter prazos de resgate diferentes. Pode ser imediato, ou seja, você pode investir num dia e sacar do outro, que também é chamado de liquidez diária, ou CDB de liquidez diária, e esse aí normalmente rende entre 100% e 103% do CDI. Mas também pode ter resgates de 1 ano, 2 anos, 3 anos e até 5 anos. São justamente estes, os mais longos, que têm as melhores rentabilidades e que podem chegar, aqueles de 3 a 5 anos, a render 130% do CDI. Dê uma olhada aqui na plataforma aqui da IQI, onde você consegue ver alguns CDBs. Aqui na corretora distribuímos CDBs de várias instituições diferentes. E neste vídeo você pode ter uma ideia dos CDBs que temos hoje à disposição dos investidores. Notem que varia muito de instituição a instituição e que normalmente quanto maior o prazo de vencimento, maior a taxa que o CDB paga. Quem investe em CDB acaba sendo descontado de imposto de renda na sua rentabilidade. Sim, o CDB é passível de imposto de renda e o desconto ele é conforme o prazo, né? Quanto mais longo, menos imposto. E os prazos e os impostos estão aqui na tabela aqui ao lado. Então, de acordo com a tabela, você pode ver o seguinte: se você comprar um CDB que vai render 120% do CDI, imagina que o CDI naquele ano foi alto, foi 15% ao ano, e você ficou 330 dias com esse CDB, um pouquinho menos que um ano. Então, a tua rentabilidade foi de 1,2 vezes 15, ou 120% de 15, que é igual a 18%. Caramba, bastante. Agora você vai ali na tabela, você vai ver que você vai pagar 20% de imposto. Assim, você tira 20% dos teus 18%, vai ficar com 14,4% de rentabilidade final no período. Ou seja, quem investiu 100 mil nesse CDB, no final do período, vai ter R$ 114.400. Finalmente, as LCIs e as LCAs. A LCI é a sigla para Letra de Crédito Imobiliário e as LCAs são as letras de crédito do agronegócio. Ambas funcionam de forma parecida ao CDB. Porém, o destino do uso dos recursos por parte do banco que pega o dinheiro emprestado é bem específico. Emprestar para a construção civil no caso da LCI e emprestar para o agronegócio no caso das LCAs. E a rentabilidade funciona igualzinho ao CDB, com uma pequena vantagem.
a rentabilidade das LCIs e LCAs é isenta de imposto de renda. Dessa forma, as LCIs e LCAs, principalmente para prazos mais curtos, prazos de até 18 meses, acabam rendendo mais que o CDB na maior parte dos casos. As rentabilidades das LCIs e LCAs variam de 98% do CDI até 105% do CDI, dependendo da instituição financeira e do prazo de vencimento, igualzinho como eu acabei de explicar nos CDBs. Assim, se você compra, por exemplo, uma LCI de 98% CDI e o CDI rendeu 14% naquele ano, ou subiu 14% naquele ano, você vai receber 0,98 vezes 14% igual a 13,72% líquidos na sua conta, já que as LCIs são isentas de imposto de renda. Nos próximos vídeos vamos dar passos mais largos na direção de investimentos mais sofisticados, passando pelo Tesouro Direto e crédito privado, em busca de rentabilidades maiores, mas sempre, obviamente, entendendo os riscos de cada investimento. Você sentiu falta de alguma informação? Então deixa aqui embaixo, deixe seu pedido, deixe seu comentário. E se você gostou, não se esquece, dá o nosso like e até a próxima.